segunda etapa do curso. Como todo mundo sabe, esse evento é de instrumentação e inovação. Então, evidentemente, a gente pediu o Núcleo de Inovação Tecnológica, que fica aqui no CBPF, das unidades de pesquisa, fizesse uma apresentação para vocês, mas com a temática de motivar a entender o que é essa questão da inovação. Depois Deus fala, inovação ficou um pouco na moda, e aí a gente discutiu muito o que deveria ser apresentado, e pediu essa parte da tarde. De apresentação da tarde em duas partes. A parte 1, a gente vai apresentar um pouquinho o que é o marco legal da inovação, enfim, é uma discussão um pouco mais técnica jurídica, e a parte também de proteção da propriedade intelectual. Questão da estrutura de patente, e depois falar um pouquinho o que é o núcleo de inovação tecnológica para vocês poderem entender. Depois do coffee break, a gente vai falar quais são os desafios que tem hoje para fazer a interação de uma instituição pública de pesquisa com as empresas. Está ruim aqui o áudio? Uhum. Por essa... Bom, para começar essa primeira parte, eu vou chamar aqui a Neila, que é especialista aqui jurídico da inovação. Neila, por favor. Oi, vocês me ouvem direitinho? Atrás? Oi, gente, boa tarde. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Neila. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês. Será que a gente consegue mencionar? Fazer um teste. Vocês conseguem me ouvir falando? Não, precisa. Precisa? Precisa para poder gravar. Ah, verdade. A gente não fala, está escutando, não tem problema. Oi? Pode falar. Então, voltando. Boa tarde, gente. Sou a Neila. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estarem aqui, participando do nosso mini-curso, com esse título, transformando o resultado de sua pesquisa em oportunidade de negócio. É interessante esse assunto. Vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos jurídicos, né? Um pouco mais de legislação. É um pouquinho complicado, eu não digo complicado, mas por ser jurídico, a linguagem jurídica ela requer um pouco mais de cuidado para poder ser entendido. Então, primeiramente vou falar fazer assim, uma breve exposição sobre o novo marco legal da inovação, nosso sistema de ciência e tecnologia no país. A Karine, nossa colega aqui do vídeo também, a Siqueira vai falar sobre as estratégias de proteção, né, a estrutura do pedido de patente e a nossa atuação, né, a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o NIT. Bom, a tarefa que foi me dada para falar para vocês é sobre o marco legal da inovação. Eu
vou seguir esse roteiro de apresentação para ser um pouco mais didático, para poder fazer a compreensão do sentido de como entender a lei. No primeiro item eu vou falar um pouquinho sobre a inovação, falando sobre um pouco do conceito básico, o conceito legal que está no marco legal de inovação, o termo inovação. No segundo item eu vou falar o que efetivamente é o marco legal no contexto da inovação. E por fim, a parte mais interessante, que é o estímulo da interação entre institutos de ciência e tecnologia e empresas. Mais tarde, no segundo momento, os meus amigos Marcelo, a Delson e a Mariana vão falar. Bom, o que é inovação? O conceito de inovação ele é bastante diversificado. Então, eu procurei fazer uma mini investigação do que é o sentido dele, etimológico da palavra, né, o sentido e significado da inovação. No dicionário, né, a palavra, o seu conceito básico, o seu sentido etimológico significa do latim, ele vem do latim innovatio e novus, que significa, né, algo novo e novidade. Em paralelo a isso, existe o seu conceito econômico e social. O que é isso? A inovação, o seu conceito, ele parte do princípio, do seguinte princípio. Você cria um conhecimento, você enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto cientista, você gera um conhecimento. Se você gera esse conhecimento, ele tem um valor de uso. Esse uso, não basta só você pesquisar no laboratório, né, fazer uma dissertação, fazer uma tese de doutorado, fazer uma monografia de conclusão de curso, não. Ele tem que ter valor, um uso econômico e social. Ou seja, gerar um conhecimento científico, um conhecimento tecnológico, mas que tem que ter a validade social, a validade econômica. E o que se pode se inferir disso? Que é muito importante. A inovação, no contexto da lei, a lei de inovação, ela contempla esses significados, né, de novo, de algo novo, de novidade, e de gerar um conhecimento que é novo, que é novidade, mas que tem que ter valor econômico e valor social. E o artigo 2º da lei, no seu inciso 4º, ele define legalmente o que é a inovação. A introdução de novidade, né, a novidade no conceito, né, do latim, ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo, né, no ambiente de mercado e social. Então, a partir desses conceitos, inovação para fins legais é introdução de novidade e aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte novos produtos, serviços ou processos que compreendam a agregação de novas funcionalidades ou características no produto, serviço e processo. E aí, a gente espera o seguinte, o termo inovação, no conceito da lei, é o que vai nortear a nossa vida, o nosso regramento no mundo da ciência, tecnologia e inovação. Pode passar, Marcelo. Né? Inovar para quê? O que inovar proporciona? Do ponto de vista das as ICTs, que são Institutos de Ciência e Tecnologia, o que é ICT? A lei define. ICTs pode ser universidade, Instituto de Pesquisa Tecnológica, universidades agora privadas. Né? Então, do ponto de vista referente às ICTs, o que significa inovar? Porque eu, enquanto CBPF, CETEM, LNCC, UFRJ, por que eu tenho que inovar no meu ambiente institucional? Existem várias premissas, mas as mais importantes se inovam porque eu, enquanto instituição, porque eu preciso fortalecer a produção do meu conhecimento, eu vou ter que aplicá-lo, mas na verdade é trabalhar junto com o
setor produtivo com as empresas. Mais tarde eu vou explicar o porquê disso. E que eu acho que é uma das formas muito mais interessantes de relacionamento, né? As redes de relacionamento com outras instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, justamente para você ter acesso à tecnologia e a pesquisadores, alunos de graduação de alta ponta. Né? Por que inovar? Por que inovar do ponto de vista de empresas? Eu, enquanto empresa, eu inovo a partir daquele conceito que a gente viu anteriormente, que é garantir a competitividade dos meus concorrentes. E isso a Delcia e a Mari vão falar no segundo ponto. Eu, enquanto empresa, eu preciso inovar porque eu quero criar novas tecnologias com uso de mercado e uso social. E o melhor, que é a grande, vamos dizer assim, que é a grande conexão de tudo isso que a gente vai expor durante a tarde. Eu, enquanto empresa, não só atendendo o que a lei diz, que inovar eu tenho que produzir, junto com a ICT, em parceria com as universidades, com os institutos de pesquisa, para gerar um produto, ou serviço, ou uma tecnologia, com o fim de quê? Gerar renda, gerar emprego e o bem-estar social, né? Melhorar a qualidade de vida de nós, enquanto pesquisadores, enquanto consumidores. Bom, de tudo isso que eu falei, não existia um regramento que dissesse assim: você, empresa, você, ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, você tem que dar uma função social e econômica para a sua pesquisa. Não tinha isso. Porém, em 2004, se criou a Lei de Inovação. Ela foi criada justamente com esse objetivo, de estimular a inovação no ambiente produtivo. Né? Estimular a inovação, a cooperação entre as universidades, de pesquisa, juntamente com as empresas. Por que isso? Criar esse ambiente de inovação, ele vai proporcionar aquilo que a gente viu anteriormente, né? Criar renda, criar oportunidade de emprego, melhoria de tecnologias, melhorias do parque industrial brasileiro. Para isso, a Lei de Inovação ela criou mecanismos de estímulo a essa interação. No caso, aí é mais uma técnica jurídica, né? Que esses mecanismos são instrumentos que as universidades e empresas elas podem trabalhar juntos. Em que sentido? No compartilhamento e permissão de laboratórios, de ICTs, a prestação de serviço que é utilizado do capital intelectual das ICTs, né? E os acordos de parceria para poder desenvolver projetos de inovação conjunta. Eu falei que a lei ela foi criada em 2004. Ela foi regulamentada em 2005, no decreto. Eu não coloquei aqui o decreto. De 2004 a 2014, houveram alguns impasses, alguns gargalos, vamos dizer assim. Porque durante esses 10 anos de vigência da lei, o que se obteve? Será que a gente alcançou aquelas finalidades que a lei tinha dito? Criar um ambiente de inovação, as parcerias elas foram estabelecidas, se gerou royalties, se gerou alguma contrapartida científica de inovação enquanto instituição, enquanto empresa? Não. Teoricamente, não. Esses impasses, as linhas de pesquisas ainda dissociadas do interesse produtivo, a ausência de definições de clareza nos próprios mecanismos de operacionalização da lei, não foram suficientes para ter algum resultado concreto. Isso é um diagnóstico que foi feito por atores do nosso sistema público, que são os gestores de inovação, parceiro deles, é o nosso coordenador, apontaram essas dificuldades
dificuldade, né, de não compreensão, de não efetivar a aplicação da lei por conta de alguns problemas operacionais, que isso gera uma insegurança jurídica. De eu interpretar, por exemplo, o compartilhamento de laboratório, mas eu não entender como fazer isso, de como eu chegar na empresa. E aí, durante esses 10 anos, houve a necessidade de alterar a lei. Que é o novo marco legal. Na verdade, esse marco legal, essa lei aqui, qual foi o objeto da lei? A Lei 13.243. Dá um upgrade na Lei de Inovação. Essa lei é recente, é de janeiro. Durante 10 anos de discussões, discussões entre instituições, de empresas, de pesquisadores, de alunos de graduação, de doutorado, de pós-graduação em geral, a sociedade civil apontou a necessidade de se modificar a lei. Na verdade, ela foi criada para poder fazer, deixar mais claro aquilo que já estava previsto anteriormente na Lei de Inovação. E aí, qual foi o objeto dela? Alterar parcialmente o conteúdo normativo da Lei de Inovação, principalmente e especialmente naqueles mecanismos, os instrumentos que eu havia dito anteriormente, compartilhamento, a prestação de serviço. Outro objetivo foi regulamentar a emenda constitucional 85 de 2015. Que isso? Que isso? E por fim, alterar 9 leis, são 9 leis correlatas, que elas andam junto com o sistema de ciência e tecnologia. Depois eu vou explicar direitinho cada uma delas. Uau, né? O que é emenda constitucional? O que o novo marco legal ele fez com que se chegasse a essa emenda constitucional? O que isso alcança eu enquanto pesquisador, enquanto gestor público? Qual é a necessidade de ter um documento que é muito importante na Constituição Federal? Pois é. Na Constituição, que é a nossa carta, que regula o regramento de tudo, de todo esse ambiente, minha relação com os meus colegas de trabalho, minha relação com vocês que são alunos, que são pessoas físicas, o meu coordenador, que é servidor público, tudo parte da Constituição. No sistema de ciência e tecnologia não existia aquele termo que eu falei anteriormente, inovação, não tinha na Constituição. O que isso refletia? A insegurança. Porque, olha, se eu quero compartilhar um laboratório, mas eu não consigo fechar um contrato de compartilhamento com alguma empresa ou, de repente, com a própria UFRJ para fazer pesquisa numa área de nanotecnologia. Eu não consigo operacionalizar isso. Por quê? Porque o Estado não tem o dever de dizer que você, enquanto instituição, você pode fazer inovação. O novo marco legal, isso reforçou o dever, a obrigação, o dever constitucional, o dever legal, de promover a inovação em todos os campos de atuação. E a emenda constitucional é um documento técnico, fruto de várias discussões, como eu havia dito, né, da sociedade civil, dos pesquisadores, da Sociedade Brasileira de Ciência, para poder alterar o termo inovação no seu artigo 18 da lei. Quer dizer, da lei não, da Constituição. Do artigo 219, reforçando que o Estado tem o dever de promover a inovação enquanto ambiente institucional e enquanto política pública. Fazendo um paralelo, né, para poder se deixar claro, é a mesma coisa, é o que está acontecendo agora com a PEC, a tão famosa PEC. Porque a inovação ela ganha o status de direito fundamental, dever do Estado atuar em inovação. É dever do Estado promover a saúde, é dever do Estado promover os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Agora é dever do Estado promover a inovação.
passar. O outro objetivo que o marco legal resultou foi a alteração dessas 9 leis aqui. Muita lei, né? Vocês seguindo muito da pesquisa, vocês vão trabalhar muito, né? O Estado estrangeiro, o Estado de fora, alterou. A lei de licitações, para quando se você for dar um exemplo, importação de equipamentos para estar no laboratório que alguns de vocês vão trabalhar ou alguns que já trabalham. As leis de fundação de apoio, né, que são aquelas que não fomentam para bolsas, de mestrado, de doutorado. Enfim, aqui a parte também, a parte empresarial, né, de reduzir a importação. Né, e isso aqui é mais focado para a parte de universidade, né, que é o plano de carreira, mas também isso vai influenciar para quem trabalha no setor público. E o mais importante, que é que a gente vai focar agora, foi a alteração da Lei de Inovação, né, até 1973. Especialmente naqueles mecanismos de interação com a empresa. Pode passar. Estímulo à interação à empresa. Quais são esses tipos de instrumentos, de ferramentas que o setor público, né, as ICTs, elas podem usar para poder fortalecer e intensificar a relação com a empresa e também com outras ICTs? Primeiro, o compartilhamento, né, ou permissão de uso do capital intelectual referente às próprias ICTs. Está previsto no artigo 4º da Lei de Inovação. A prestação de serviço técnico especializado, que aqui nesse caso a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da consultoria que os pesquisadores eles podem prestar, enquanto instituição. Vamos passar. As parcerias de ICTs e empresas, que, do meu ponto de vista, eu acho muito mais viável essa interação com a empresa. Mas pode passar, não. E por fim, o fomento empresarial. O Estado, enquanto dever, o Estado fomentar também a empresa. Que aí os meus amigos Adel e Simari vão falar mais tarde sobre essa questão do fomento empresarial. Esses 4 instrumentos estão previstos na Lei de Inovação e com o novo marco legal foi só melhorada a forma de compreensão para poder aplicar, efetivar esses instrumentos. O primeiro, a lei diz, no seu artigo 4, a Lei de Inovação, que as ICTs poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato e convênio, compartilhar os laboratórios, equipamentos, materiais, recursos humanos e permitir o uso de laboratórios, equipamentos. Acaba sendo repetitivo, né? Mas é justamente para reforçar a ideia do Ahammer, da técnica jurídica que a gente fala até do artigo. Você, gestor público, você pode fazer isso, isso. Então, seguindo uma lógica de como você vai compartilhar isso, você tem que atender o quê? As prioridades e os critérios que a instituição ela requer. No compartilhamento. Eu quero compartilhar o meu laboratório do CBPF. Dá uma ajuda. Do Labinamo. Com alguma empresa. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que comunicar, enquanto instituição, enquanto servidor público. Pode passar mais o meu representante máximo, que é o diretor da instituição. Qual a necessidade que eu tenho de contratar, por exemplo, com a Petrobras? É interessante? Ela atende o interesse institucional? Ela atende o interesse social? O que isso vai trazer de benefício para a minha instituição? Aí tem a aprovação. Não pode interferir com a atividade finalística de cada instituição. Por exemplo, eu, laboratório de nanotecnologia
eu vou trabalhar com, dar um exemplo de alguma empresa que não tem nada a ver com a nossa atividade fim. China, por exemplo, a pessoa que vai em manutenção e limpeza. Manutenção e limpeza, é atividade meio, de toda e qualquer estrutura pública. Isso não atende a atividade fim do CBPF, confere? Então já está fora. Mas eu não poderia trabalhar com indústria moveleira, por exemplo, que utiliza Exatamente. para estruturar. É difícil, né? Esses termos me ajudam. A gente poderia trabalhar com uma indústria moveleira que usa alguma coisa relacionada à nanotecnologia. Perfeito, pode. Então, estabelecido que atende a prioridade, que não conflite com a atividade finalística da instituição e que assegure a oportunidade de atuação referente a empresas e também outras ICTs, outras organizações sem fins lucrativos, podemos fazer esse compartilhamento. Podemos usar o mecanismo estabelecido na Lei de Inovação. Para isso, atendendo essa lógica, existe um benefício no recebimento de remuneração. Ou seja, não é porque é público que é de graça. Confere? Investimento em mestrado e doutorado não é de graça, gente. É de graça? Eu falo isso porque também sou do meio também. Atendendo essa lógica de compartilhar, atender as prioridades da instituição e assegurar as oportunidades, a instituição vai receber por isso. A forma como ela recebe é só uma informação. Ela recebe fundação de apoio credenciado, no caso, por exemplo, aqui do CBPF, né, que é mais ou menos a questão de como receber esse dinheiro, a gerência sobre ele, entendeu? Ah, tá, eu já falei, né? Que aí eu quero dizer que um dos exemplos que a gente poderia citar institucionalmente é os laboratórios multiusuários do CBPF. Assim como algum laboratório poderia ser da UFRJ, poderia ser enfim, de qualquer universidade ou instituto de pesquisa. Um outro mecanismo, dito, revisado, reforçado, é a prestação de serviço técnico e especializado. O artigo 8º da Lei de Inovação diz: faculta, não é obrigação, é liberalidade. Você, instituição, pode prestar serviço a instituições públicas ou privadas nas atividades voltadas, de novo, ter inovação e pesquisa científica e tecnológica num ambiente produtivo. Não sei se vocês estão percebendo a lógica da coisa que eu comecei lá no início de inovação, a importância de ter esse termo na lei, na Constituição, o que isso vai chegar na gente enquanto instituição e enquanto pesquisa. Deixa eu passar. Se a instituição, esqueci a caixa, ela vai prestar o serviço, ela tem que seguir uma lógica, uma diretriz. Primeiro, ela tem que atuar, ela tem que apresentar para a instituição um projeto de pesquisa, estudos voltados no processo, em atividades de inovação, em atividades inovativas. Deixa eu passar a noção. A mesma regra. Atender as prioridades, os critérios estabelecidos por cada instituição, desde que não conflite com ela, com a atividade fim. É a mesma lógica do compartilhamento. Isso, é a mesma lógica. Se você seguir tudo isso, né, eu vou prestar o serviço, o meu objeto de pesquisa voltado para a atividade de inovação, que atenda uma demanda institucional, um critério e requisito, eu vou receber uma retribuição pecuniária. Mas o outro mecanismo, né, outra ferramenta, eu acho, particularmente falando, eu acho muito mais interessante são as parcerias entre empresas e CTs, ou entre CTs e CTs com empresas. A lei diz a mesma coisa, não é obrigação, faculdade, uma liberalidade, a ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas ou privadas focados na atividade conjunta. Tem que ser acordo de parceria, o próprio já diz, né? Tem que ser conjunto. Eu vou demandar esforço tecnológico, esforço científico,
esforço do meu conhecimento institucional com uma empresa, para a gente trabalhar junto num fim. Esse fim é o quê? Produto, serviço e processo. E a Karine Mastella vai falar sobre isso. Pode passar. Por ser um acordo, como é que ele é operacionalizado? Contratos. É por ser administração pública, convênios, contratos. E no contrato, a regra é, nos acordos de parceria, o que tem que constar nesse esforço conjunto? Deveres e obrigação das partes. A gente tem que nortear, estabelecer, eu empresa, eu ICT, o que eu vou desprender de esforço? De conhecimento, de recursos humanos, de materiais, e um fim, realização de P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Pode passar isso. Muito importante isso. A previsão de titularidade de direitos de propriedade intelectual. Depois a Karine vai falar mais ou menos. Ela vai falar da questão de direito, mas como isso acontece? A proteção que está prevista nesses acordos. Pode falar. A garantia de exploração, de licenciamento e a transferência de tecnologia. A gente fala de transferência de tecnologia, mas também a gente pode falar de transferência do conhecimento. Também tem que estar previsto. Eu, enquanto pesquisador, que junto com uma empresa, eu desprendo um esforço intelectual, além de ser servidor, eu tenho direito sobre a minha criação? O que vocês acham? Tenho. E por ser servidor, existe um regramento para receber isso. Então, isso também vai estar previsto no acordo. E o mais estimulante, então, como já diz, né? Recebimento de você estimular a inovação. A empresa ela pode dar para o pesquisador, Mário, você é pesquisadora dinâmica, vou te dar uma bolsa para trabalhar comigo. Não conflitando você enquanto servidora pública, enquanto pesquisador. E o último, que é o interessante, que eu acho que vai ser muito mais interessante para vocês, não que o meu não seja interessante, é a parte de fomento empresarial, né? Que aí a Mari e o Adelson vão falar. Na verdade, a concessão é o Estado ele dando dinheiro para a empresa para poder fortalecer e estimular essa parceria, essa inovação. E aí a lei ela dá alguns instrumentos de estimular isso, né? Que eles vão falar mais tarde: subvenção, financiamento, bolsas. Por fim, de tudo isso que eu verbalizei para vocês, o que se espera do novo marco legal? Primeiro, que foi atendido, que eu espero que vai ser. Eu acho que vai ser não, gente. Já está sendo. É agilidade, é mais compreensão, interpretação sobre... Falo de menos burocracia, que eu acho que não é menos burocracia. Mas, sim, agilizar essa coisa, a interação de ICT e empresa no ambiente institucional. Fortalecendo a estrutura entre as próprias ICTs, né? E a capacitação de recursos humanos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente capital intelectual, né? Especificar mais ainda a interação entre empresas e ICTs, efetivar a operacionalização da lei, dos mecanismos que eu falei, artigo 9, artigo 8º, 4º, propiciar o desenvolvimento do parque industrial. Depois o Adelson vai falar sobre isso. Isso é muito importante. E alcançar a autonomia tecnológica, né? Que a gente pesquisa para quê? A gente pesquisa para a gente pensar enquanto nação, para competir Europa e Estados Unidos em termos de tecnologia. Nossa, né? Falei com empolgação. Eu gosto disso. Eu trabalho isso há muito tempo e eu vejo que a gente vai conseguir. De tudo isso feito, né? Falado, existe um elemento muito importante nessa relação entre ICT e empresa, né? Que resulta que as criações, as tecnologias, os produtos e os serviços. Daí surge um elemento muito importante que é a propriedade industrial, que é a ferramenta que protege a empresa e a ICT nos seus direitos sobre as criações. E aí eu chamo a Karine, que é especialista em propriedade industrial, que trabalha com a gente no MIT. Obrigada, gente.
existente de propriedade industrial existir. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema de propriedade industrial. Bom, propriedade industrial é o sistema que rege toda a proteção das criações intelectuais e é regida pela Lei 9279 de 96, que regula todas as obrigações e direitos perante ela. E abrange 4 tipos de proteção. Proteção da marca, como, por exemplo, a marca do CBTF. Desenho industrial, que é a proteção da forma, do design, do objeto, como, por exemplo, as embalagens anatômicas para frutas, que foi desenvolvido pela MT em parceria com a FRJ e Embrapa. Temos a proteção de indicação geográfica, que diz que a proteção do produto de origem ou de qualidade de um lugar em específico, como, por exemplo, a vinícola do Vale de São Francisco. E a proteção por patente. Bom, a patente é um título temporário concedido ao seu titular, outorgado pelo Estado, a Autarquia Federal, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que concede direito ao titular de exclusividade da exploração do seu objeto da sua patente por um determinado período de tempo, em contrapartida da revelação da matéria para a sociedade, beneficiando a sociedade com conhecimento. Bom, tem 2 tipos de patente, proteção de patente. A patente de invenção, que é, como o nome mesmo diz, é invenção, a sua criação em caráter técnico, que tem um período de vigência de 20 anos a partir da data de seu depósito. E o modelo de utilidade, que é a melhoria do objeto que já existe no seu uso ou mesmo na sua fabricação. Bom, então a gente pode concluir que em questão de pesquisa e desenvolvimento, a melhor estratégia de proteção é a patente. Como eu posso patentear? De acordo com a lei, devemos atender aos requisitos básicos de patentabilidade, que a sua invenção tem que ser nova, novidade, que de acordo com a lei é tudo que compreende o estado da técnica, que significa dizer que tudo que já existe em caráter mundial precisa ter atividade inventiva, que não tem que decorrer, não pode ser óbvio para um técnico no assunto, tem que haver um real progresso na sua invenção. E aplicação industrial, que a aplicação industrial, o objeto da sua patente, da sua invenção, ela deve ser aplicada ou industrializada em qualquer tipo de indústria. E basta apenas atender aos requisitos de patentabilidade? Não. Nós temos exceções na lei e eu listei algumas delas, que são as ideias abstratas, as descobertas, os métodos, os modelos matemáticos, toda ou parte de seres vivos naturais, os materiais biológicos já existentes, ele num todo ou em parte de seres vivos, como o genoma e o germoplasma de qualquer ser vivo natural, os processos biológicos também naturais e todos e quaisquer inventos que não possam ser industrializados. Bom, sabemos de todas as exceções, sabemos que para obter uma patente a gente tem que atender os requisitos de patentabilidade, principalmente pela novidade. Novidade, segundo a lei, ela não pode estar compreendida no estado da técnica. Então, de acordo com a lei, o que significa o estado da técnica? É constituído por tudo aquilo que é tornado acessível ao público de qualquer forma, escrita, falada, em caráter mundial. E como a gente vai identificar se o seu resultado da sua pesquisa, se o seu objeto da patente, ele realmente é novo, fazendo uma busca de anterioridade, por meio de revisão bibliográfica, como, passa por favor, Ney, como o site do Web of Science e o Scopus, como a maioria de vocês já conhece, e, como pode ser novidade para todos, deve haver uma busca no banco de dados de patentes, que eu coloquei aqui um exemplo de um banco de patentes nacional, o INPI, que pode haver a busca com palavras-chave ou mesmo iniciar o conhecimento de algum pedido de patente, alguma patente concedida no Brasil que infere a sua tecnologia, você pode ver a busca, e o SpaceNet, que é um banco de patentes europeu, internacional, que compreende 90% dos países e é o mais utilizado para todos os pesquisadores. Bom,
Fizemos a busca, o pedido de patente é novo, atende aos requisitos de patentabilidade, vamos montar a estrutura de um pedido de patente. Bom, deve compreender relatório descritivo, as reivindicações, o resumo e o desenho. O que a gente vai fazer no relatório descritivo? No relatório descritivo a gente vai identificar o que é a sua tecnologia, passo a passo de como ela foi dada, e ela tem uma condição de patentabilidade importantíssima, que é a suficiência descritiva, que o técnico ele tem que reproduzir tudo o que estiver descrito e chegar no mesmo resultado da sua patente. 90% dos inferimentos do MPI são por conta de falta de insuficiência descritiva. Bom, volto. As reivindicações que a gente vai proteger propriamente dito que a gente quer proteger, são as características técnicas a serem protegidas no pedido de patente. Tem que estar bem escritinhos e bem interligados com tudo que foi escrito no relatório. O resumo, que é a síntese de todo o objeto da patente, e podemos incluir os desenhos para melhor compreensão de todo o objeto e a matéria a ser pleiteada. Pode passar. Então, o pesquisador, com o resultado da sua pesquisa, chega no NIT-RIO e mostra todo o resultado do seu projeto, toda a sua pesquisa, e a gente vai avaliar qual é a melhor estratégia de proteção da sua tecnologia. Fazemos uma busca e vamos averiguar se com todos aqueles requisitos de patentabilidade, com a busca, se ele é patenteável ou não. Sendo patenteável, o NIT-RIO, por meio da assessoria de propriedade industrial, prepare toda a documentação técnica e formal para ver o depósito junto ao MPI. É importante dizer que o depósito ele parte do princípio da territorialidade. O que significa isso? Se você depositar o pedido de patente aqui no Brasil, ele tem vigência em território somente nacional. E se sua tecnologia tem um potencial de comercialização em outros países, se você pensa, vamos proteger nos Estados Unidos, o que a gente tem que fazer? Tem que depositar em todos os países de interesse. Quais são as formas que podem haver esse depósito? A gente pode fazer o depósito nacional, que você deposita no INPI, no seu país de origem, e 12 meses depois, você tem até 12 meses, para depositar em todos os países de interesse. Bom, não existe uma forma mais simples, um período maior para eu conseguir decidir se realmente quais são os países que eu quero depositar, comercializar. A gente tem o depósito internacional, o depósito PCT, que é um tratado de cooperação de patentes, que você depositando no seu país de origem, em 12 meses você pode depositar um pedido internacionalmente, que é o pedido de depósito PCT, que ele te garante 30 meses de tempo para você decidir entrar em todos os seus países de interesse. Bom, pedido depositado, vou mostrar para vocês, por favor, o exemplo de um pedido de patente do CBPF, que foi por meio de depósito nacional. O pedido foi depositado, depois de 18 meses, como havia dito, há a revelação da matéria para a sociedade, depois de 12 meses esse sigilo é quebrado e o pedido de patente é disponibilizado para o público. Esse é o exemplo de um pedido PCT, um depósito internacional do CBPF também depois de 18 meses ele é publicado e temos aí mais 30 meses para a gente decidir quais são os países de interesse para a gente proteger. Enfim, dando tudo certo, todo o trâmite do INPI, o pedido de patente sendo deferido, é emitido a carta patente, onde o seu titular, nesse caso o CETEM, que é um exemplo de uma das unidades de pesquisa que a gente atende, a patente concedida, tem 20 anos aí de exclusividade na comercialização da exploração do seu pedido da sua patente, de acordo com a data de depósito. E o que a gente pode concluir então? O pedido de patente, a patente, o resultado da sua tecnologia, ela pode te garantir um título de propriedade temporária, que é a patente, que gera exclusividade na sua exploração e beneficia a sociedade com o seu conhecimento. Com isso, estimula os outros pesquisadores a fazerem mais pesquisas mediante a sua tecnologia, estimula a empresa, estimula a concorrência a desenvolver novos produtos. Então, há um desenvolvimento econômico e tecnológico do país.
sendo uma importante fonte de difusão de conhecimento e estimula a cooperação entre as unidades de pesquisa, entre as ICTs e as empresas, evitando também a duplicidade da pesquisa de P&D, sendo uma importante ferramenta de incentivo às empresas a continuarem a pesquisa e desenvolvimento de forma aplicada. E quem faz nas unidades de pesquisa do Ministério todo esse trâmite de proteção, de estímulo à inovação, disseminar a cultura de propriedade intelectual e inovação do Rio de Janeiro? É o NIT Rio. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa estrutura. O NIT Rio ele atende as 7 unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, como o CETEM, o CBPF, o INT, o INPA, o Museu de Astronomia, o MAST, o Observatório Nacional e o Laboratório de Computação Científica, a LNCC. Essa é a nossa estrutura organizacional, que temos o nosso ilustríssimo Marcelo Albuquerque como coordenador geral do NIT Rio, em colaboração com todos os coordenadores das unidades de pesquisa, e a nossa estrutura que rege assessoria de PI, jurídica, a gente mapeia, prospecta, vamos em busca de ofertar sua tecnologia no mercado e a gente divulga promovendo a interação entre empresas, ICTs e público-alvo. Vou falar um pouquinho mais sobre essas 3 estruturas do NIT, exemplificando um pouco o que a gente faz, por favor, nele. Bom, a parte de assessoria em PI, que eu já falei bastante, que é a minha parte, que eu oriento os pesquisadores quanto à proteção intelectual dos resultados das suas pesquisas. A gente procura identificar, dentro dos laboratórios e junto dos pesquisadores, quais são realmente as pesquisas que têm potencial de proteção para depositar junto ao MPI. Então, eu preparo toda a documentação técnica, formal, para depositar esse pedido, seja ele nacional ou internacional, e faço todo o acompanhamento do trâmite processual do MPI, desde o seu depósito até o deferimento, o possível indeferimento da patente, mantendo tudo organizado, em formas de relatórios e planilhas, para manter tudo controladinho, porque o MPI é prazo, exigência e tudo mais. Vou mostrar um gráfico para vocês que desde a criação do NIT Rio houve um crescente número de depósitos de ativos, um aumento expressivo, na verdade, com a nossa assessoria de PI. Temos a parte também de mapeamento e transferência de tecnologia, que a gente mapeia, faz a prospecção e busca ofertar essa tecnologia para o mercado. A gente mapeia as criações produzidas, elabora descritivos tecnológicos para mostrar para as empresas daquela sua tecnologia, o que tem de solução, qual é o problema, o que tem de novo, e orienta os grupos de pesquisa acerca de todas as demandas tecnológicas das empresas, fazendo assim, o quê? Ofertando todos os nossos ativos, e tanto quanto ativos de PI como competências e serviços para pesquisa e desenvolvimento das empresas no mercado. A gente fez um projeto de prospecção que pegamos as tecnologias com maior potencial de mercado para poder ofertar para a empresa. E assim divulgar as nossas tecnologias, os nossos ativos. E a parte de divulgação, o que a gente faz? A gente dá mais visibilidade às tecnologias inovadoras, divulgando de diversas formas. Em mídias sociais, promovendo como se fosse uma ferramenta estratégica de gestão da inovação, porque estimula a cultura de propriedade industrial e de transferência de tecnologia nas unidades de pesquisa. E de que forma a gente faz essa divulgação? Bom, por meio do site do NIT Rio, que lá dentro temos os portfólios dos pedidos de patente, temos os descritivos tecnológicos, como eu disse, que contém soluções, os problemas. Pode passar mesmo. Aqui são os nossos portfólios, tecnologias e serviços, competências. Temos o descritivo tecnológico, como eu falei, para poder divulgar. Tendo um veículo de comunicação, um veículo de comunicação que auxilia esse diálogo, essa interação entre unidade de pesquisa e empresa.
por meio das mídias sociais, que traduz esse dinamismo para a divulgação das tecnologias. E, por fim, temos aqui a nossa estrutura organizacional. Se vocês tiverem alguma dúvida, interesses, questões, a gente fica aqui no terceiro andar desse prédio mesmo, na sala 315. Estamos aqui os nossos rostinhos e qualquer dúvida, só procurar a gente. Muito obrigada. Gente, um coffee break maravilhoso agora. Um coffee break, vamos abrir para as perguntas. Eu já quero comer. Alguém tem alguma pergunta para fazer, esclarecer alguma coisa? Vou levar o microfone aí para... Você falou? Está funcionando, pode falar. You was talking about the constitution of for the scientists. That's what I understand. My question is this: what is the constitution about the farmers or the international? Is there any cooperation between Brazilian scientific agencies to the farmers? Você quer saber se tem alguma relação da participação de estrangeiros em projetos de pesquisa? É isso? Sim. Isso aí depende mais da instituição. No caso do CBPF, existem bolsas que podem atender estrangeiros. No caso da Constituição, o que o novo marco legal fez, se você for participar de um projeto de pesquisa aqui, você tem visto concedido com mais facilidade. Isso foi uma mudança que trouxe a lei. Visto para estrangeiro participar de projetos no Brasil, desde que esteja vinculado a um projeto de pesquisa. Então, quando a pessoa que você vier trabalhar aqui redigir o projeto de pesquisa, ele coloca o seu nome, porque isso, quando for tramitado no pedido de bolsa, você anexa o seu pedido, você vai fazer um projeto de pesquisa, ou pede uma carta para o seu orientador, ou que vai trabalhar com você aqui, dizendo que você participa. Isso acontece muito no exterior. Quando a gente vai pedir visto para ir para o exterior, na Europa, nos países europeus, é muito comum você pedir uma carta. Quando essa carta já chega no consulado aqui, se tiver com a carta do estrangeiro, o seu visto é praticamente imediato. Então, isso facilitou muito aqui no Brasil para os estrangeiros. Alguém tem mais alguma questão? Não quero falar não, tem que se deslocar. Mas fala aí, eu estou repetindo. Então, minha pergunta é a seguinte: quando vocês falam de parceria em empresa, também é empresa privada, imagino eu. Isso, E existe alguma forma de isenção em tributo por parte do governo para essas empresas ou não? Tem, que é na parte do fomento empresarial, aquilo que eu brinquei lá falando, que essa parte vocês vão ter mais informação com a Delcia e a Mari. Vou só dar uma pequena ideia, porque isso aí a gente até tirou um pouco da segunda parte, mas existe uma lei específica para isso, que o marco legal não mudou. Essa lei é de 2006, chamada Lei do Bem. Então, toda empresa que quiser fazer investimento em pesquisa, mas ela pode se beneficiar de incentivo fiscal. O único problema é que isso tem que ser empresa grande, que tem que trabalhar no regime de lucro real. Então, a empresa, para se beneficiar dessa lei, tem que ter lucro. Mas, a vantagem disso é que ela já vai pagar isso como imposto. Ou seja, o dinheiro nem pertence mais a ela. Ela, às vezes, nem sabe disso. Porque, ao final do ano, quando você for pagar o imposto para a Receita Federal, imposto para pessoa física, pessoa jurídica, você tem que dar 34% do seu lucro para a Receita. Mas você poderia diminuir isso se você investisse em pesquisa. O cálculo sobre o lucro, o imposto é calculado sobre o seu lucro. Você tira o lucro do investimento da pesquisa. Ou seja, você paga menos imposto. As empresas poderiam fazer mais pesquisa se tivesse atento a esse uso da incentivos fiscais, que é a lei do bem. Mas, enfim, existem muitas empresas que estão se beneficiando disso, existem diversos dados no Ministério, que as empresas cada vez mais estão se beneficiando da lei de incentivos fiscais. Essa lei, um dia ela vai acabar. O dia que a indústria brasileira
estiver realmente fazendo pesquisa, vai deixar de existir incentivo fiscal. Isso é uma lei para mudar o que está feito assim. A grande vantagem dessa lei para a empresa é que ela pode se beneficiar se ela fizer, ela não precisa pedir permissão para ninguém. Ela se beneficia imediatamente. Eu sou uma empresa, estou trabalhando no regime de lucro real, eu posso imediatamente aplicar essa lei. A única coisa que eu tenho que fazer é trabalhar um pouco como a gente trabalha no mundo da pesquisa. Eu tenho uma contabilidade específica, eu comprar equipamentos, contratar pessoas, pagar máquinas e serviços dentro de um projeto de pesquisa específico. Se você hoje já passou de um projeto de pesquisa, você sabe que tem a parte orçamentária, dirigido por rubrica de equipamentos, contratação de serviços, obras, e tudo isso tem uma justificativa na descrição do projeto. Então a empresa deveria se adequar da mesma forma. Faz um projeto de pesquisa, faz a previsão de gasto e depois você vai no Ministério de Ciência e Tecnologia, tem uma página para você coloca isso lá. Todo ano tem esse pedido. Você tem que cadastrar esse projeto lá. Cadastre tudo que você pediu. E isso você já pode usar isso imediatamente. Ou seja, é uma coisa muito facilitada. Ninguém não tem que pedir aprovação de ninguém. Basta você preencher e estar bem discriminado no seu projeto de pesquisa. Dentro do que você falou, ficou um ponto sem nota, pelo menos para mim. Então, microempresa ou pequeno porte não entrariam nessa escala, tendo em vista que de repente o lucro real não é tão grande que faça sentido ser abatido. Lucro presumido, pequeno empreendedor, são as outras formas de classificação das empresas, conforme a sua tributação, elas não podem se beneficiar diretamente da lei do município. O que essas empresas têm que fazer é procurar as grandes empresas e fazer projeto conjunto. Por quê? Porque ela pode, a grande empresa pode subcontratar a microempresa se beneficiando disso. É assim que a lei prevê. Nessa revisão do marco legal, tiveram muitas críticas com relação a isso. Porque o que se queria é que a pequena empresa, que a empresa que vai fazer, que pode se beneficiar mais do que a grande empresa, se beneficiasse disso, mas ela não foi. É uma das críticas severas dessa nova legislação. Na prática, essa interação das empresas com a universidade, de uso de laboratório, de uso de contratar um professor como consultoria, né? A universidade tem autonomia, primeiro, para definir o preço da consultoria e depois o uso do laboratório, porque às vezes é uma mão de obra especializada para usar um equipamento. É uma negociação que vai acontecer entre a instituição e a empresa. Se a empresa achar interessante contratar por aquele valor, ela pode pagar o valor. O que acontece muitas vezes é que, dependendo do que você está falando, talvez é uma prestação de serviço. Então, uma prestação de serviço, você vai pagar a instituição, como a lei deu, uma retribuição pecuniária. A instituição pública vai receber esse recurso e vai colocar numa fundação de apoio. Fundação que faz a gestão de recursos que não vêm do orçamento da União. A fundação que a instituição criou, o CBPF é dele, a UFRJ é dele, então quando esse recurso chega, você tem que ter um instrumento jurídico, que é o contrato, que regula a prestação de serviço. Lá dentro você tem que discriminar o uso desse recurso. E ali dentro você tem que ter a equipe que vai trabalhar, ou o laboratório que compartilhou. Você tem que dizer claramente, o funcionário do A, B ou C vai trabalhar nesse projeto e vai receber tanto por isso. E vai trabalhar tantas horas nesse projeto. E isso aí, normalmente, tem que passar na Advocacia Geral da União. No nosso caso, nós somos instituições públicas, onde a nossa consultoria jurídica é a Advocacia Geral da União. Numa instituição como a universidade, ela tem uma procuradoria, ou seja, ela tem um corpo de advogados que não precisa passar pela advocacia. Quer dizer, não precisa não, eles também estão ligados, mas é um corpo que fica diretamente dentro da instituição. Muitas vezes, esses advogados das instituições não estão tão familiarizados com a nova lei de inovação, com esse novo marco legal, lei de inovação, e isso acaba tendo um pouco de entrave na discussão dessas questões jurídicas. Mas no final acaba dando certo. Se a instituição tiver alguém que entenda do lado de cá, formalizar bem o processo, no nosso caso a gente tem a Camila, tem a Amanda,
sabe preparar corretamente para entregar isso já bem explicado para a advocacia da opinião, as coisas ficam. Vocês são uma autarquia? Não, nós somos uma administração direta. Você acha que no futuro as empresas no Brasil vão ter mais, vai ter que se voltar mais a ter departamentos de pesquisa e desenvolvimento? Ou sempre vai ser essa dependência com centros de pesquisa, com faculdades? E tipo, esse caminho parece meio oposto, né? Primeiro esses centros de pesquisa desenvolvem algo e depois você vende essas ideias para a indústria. Você acha que a indústria em si vai tentar gerar essa pesquisa? Olha só, essa é a minha opinião. Eu acho que toda atividade de pesquisa e desenvolvimento é uma atividade de risco. Quando você fala, então, de uma instituição de física que está trabalhando lá no começo da nova tecnologia, do conhecimento científico quase puro, né? Você está trabalhando ali, o risco é maior ainda. Então, fazer levar do risco a alguma coisa que é útil para a sociedade, esse é um papel do Estado. E recentemente só isso foi incluído na Constituição. Porque por que se faz pesquisa, o Estado financia a pesquisa básica? Porque precisa de muitos anos para levar essa pesquisa a uma maturidade. Então, esse é o papel do Estado. Então, quando hoje você tem aí, a Neila apresentou muito bem, que o Estado está começando a fazer isso. Outros países já perceberam isso há muito mais tempo. O Estado passou a investir diretamente na empresa para que ele não assuma o risco sozinho. Quando ele começar a tirar benefício disso, o Estado sabe. Então a gente constituiu o CBPF, uma instituição de 1949, tem outras instituições de pesquisa, então o Estado brasileiro só participou do risco nas suas próprias instituições. Isso parece uma coisa contraditória, né? Porque quem vai se beneficiar no futuro vai ser a empresa. Mas, no final das contas, o que a gente quer é que ela comece a fazer isso. Os outros países fizeram isso antes da gente. E hoje tem um parque de pesquisa, com os americanos e na Europa, que é muito mais dinâmico que o nosso. Então, é papel do governo incentivar isso. A gente até estava discutindo outro dia, que tem uma italiana que mora em Londres, que discute muito isso. Quem faz o dever, em qualquer país do mundo, de alavancar o alto risco é o Estado, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que, talvez, refletir um pouco mais sobre isso, é o Estado dar recursos para a empresa, para fazer tirar a empresa, fazer pesquisa. Principalmente pesquisa de alto risco. Ela dá vários exemplos disso, no caso de produtos que nós conhecemos, como o iPhone, a tela de touchscreen, o reconhecimento de voz, que você já deve ter escutado falar sobre isso. Então, esse eu acho que o país precisa entender isso. E só entendendo isso que a gente vai conseguir fazer que as nossas empresas façam esse papel de pesquisa. Bom, mais alguma pergunta? Eu respondi por vocês. Vocês querem complementar alguma coisa que eu falei? Não, eu gosto. Enfim, então, vamos ali para o café, né? E daqui a 20 minutos, são 3h10, 3h30.